Patrício Costa fez a pergunta assim: o que foi o start que levou o senhor a começar a acordar e ver que onde estava não tinha nada a ver com Jeová e sair da empresa Torre de Vigia? Obrigado, Patrício Costa, pela sua pergunta. Pergunta interessante. Então, o start que eu tive foi mais forte por volta de 2009, 2010. Eu tinha saído da Coli, porque eu queria aliviar a minha carga, né, de responsabilidade, que era muito. Eu estava com o meu segundo filho, estava pequeno, né, tinha 1 ano e pouco. Então eu queria dar mais atenção à minha família. Eu estava com muitas coisas para fazer, Coli, discurso, cuidar de coisas no circuito. Então eu queria aliviar isso. E aí houve nessa época uma conspiração, eu já citei isso no meu depoimento, né? Um ancião em especial, junto com o viajante, o superintendente de circuito, que era amigo dele lá na época que ele serviu em Betel, se aproveitaram de uma fofoca sobre um assunto de cunho familiar, né, estritamente pessoal, para poder me reavaliar. Aí foi feita a reavaliação na semana da visita, e na reavaliação eu não fui removido do cargo, da função de ancião. Ou seja, o superintendente de circuito com todos os anciãos entenderam que não havia motivos para me desqualificar, para me tirar, né, me remover. Só que passou uma semana, na semana seguinte o superintendente de circuito estava visitando a congregação vizinha. Aí este ancião que fomentou a conspiração incitou o viajante, que juntou o corpo de anciãos todinho, que estava visitando outra congregação, juntou o corpo de anciãos da minha congregação, todos menos eu, não fui notificado. Então eles fizeram uma reunião secreta no Salão do Reino e decidiram então recomendar o meu cancelamento. Aí eu só fui informado disso no fim de semana seguinte. E aí, é claro, né, óbvio que isso causou muita tristeza, muita decepção, né? E eu vi ali as escamas, né, ficaram mais nítidas para mim, caíram, né? Que Jeová não tem nada a ver com designação de ancião, remoção de anciãos. Isso aí, na verdade, são coisas simplesmente humanas, onde os seres humanos fazem o que eles querem, pintam e bordam, como o governante decide o que ele diz que é verdade ou não é, eles mudam a hora que eles quiserem. E aí eu fui observando com os olhos mais atentos como é que as coisas são resolvidas na organização, o que incluiu também fazer análises bem mais profundas das doutrinas, da história, dos procedimentos da organização e muitas outras coisas mais. A partir dali, eu ainda servi por uns 10 anos, né, na organização, por mais uns 10 anos na organização, porém, com um olhar bem mais atento, né, bem mais ciente de que eu estava numa seita de controle mental, uma empresa religiosa. Obrigado, Paulo Patrício, pela sua pergunta, tá? Vamos agora dar atenção à pergunta da Solange Andrade. A Solange fez a pergunta assim: Alexandre, boa tarde. Gostaria de saber qual a sua religião atualmente. Então, Solange, obrigado pela sua pergunta. Essa pergunta muitos fazem, né? Onde é que eu estou me reunindo, qual é a minha igreja, etc e tal. Alguns que fazem isso são irmãos da organização Torre de Vigia, que naturalmente a gente conhece como é que eles fazem, né? O procedimento, o modus operandi. Muitos perguntam isso só para saber, para poder pegar algumas crenças dessas igrejas, dessas religiões, para poder usar como arma, né? Eles querem munição para poder atacar e assim continuar defendendo o corpo governante. Bom, felizmente, eu não estou vinculado a nenhuma religião, nenhuma organização religiosa, a nenhum CNPJ religioso, a nenhuma placa religiosa, não defendo nenhum tipo de crença religiosa, de religião nenhuma. Estritamente a Bíblia, apenas. Como diz em João 4, 23 e 24, Jesus disse: contudo vem a hora e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. É assim que eu tenho procurado adorar o Pai, pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Deus é espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo em espírito e verdade. Em consonância com isso, também Tiago 1,27 diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é alguma placa religiosa, é alguma organização, alguma empresa religiosa. Se você quer fazer parte de alguma, eu não vou dizer que você deva ou não fazer isso, a decisão é sua. Mas eu fico com isso aqui, ó. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. É isso aí. Essa é a religião a qual eu pertenço, né? Se esse é o termo religião a que você se referia.
Para mim, o termo religião significa isso, né? De um modo, a grosso modo, uma placa religiosa, um CNPJ, uma organização, uma empresa religiosa. Outros entendem religião apenas como um conjunto de dogmas ou de crenças. O meu conjunto de dogmas e crenças é estritamente a Bíblia, né? Livre de óticas ou de óculos de visão de qualquer líder humano de religiões. Bom, Patrício, Solange, respondi. Obrigado, Solange, mais uma vez pela sua pergunta.